Agora que já entendemos como acontece a pressão hidrostática, a gente já tem condições de abordar o estudo do princípio de Stevens. E como eu já havia dito que em muitas situações se confundem o princípio de Stevens com a pressão hidrostática. Isso porque até o seu possível enunciado se deriva justamente do conceito de pressão hidrostática. Mas vamos entender isso melhor. Portanto, para a gente entender o princípio de Stevens, vamos usar este recipiente e marcar dois pontos com alturas diferentes. Ou seja, vamos marcar um ponto A e um ponto B. O ponto A está a uma certa profundidade, onde nós vamos representar por HA. E o ponto sobre o B, existe também uma coluna de altura de um líquido que nós vamos representar por HB. Nesta ocasião, eu estou interessado em determinar uma equação que me permita expressar a diferença de pressão entre esses dois pontos, tudo bem? E como eu sei que a pressão no ponto B é maior que no ponto A, isso por causa que o ponto B ele está mais ao fundo, não é isso mesmo? Então, nós podemos escrever que a pressão de B menos a pressão de A. Lembrando que a pressão hidrostática é determinada pelo produto da densidade vezes a altura vezes a sua gravidade. Então, pessoal, nós podemos reescrever que a pressão de B menos a pressão de A é igual a densidade, a gravidade, vezes a altura de B, menos a densidade, gravidade e altura de A. Vejam que nessa expressão que nós temos do lado direito da nossa igualdade, nós temos duas letras que se repetem nesses dois termos. E quando isso acontece, eu posso colocá-los em evidência. Sendo assim, nós temos que a pressão de B menos a pressão de A é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura de B menos a altura de A. Podemos também reescrever da seguinte forma, meus queridos. A variação da pressão de AB é igual à densidade, à gravidade, vezes a variação da altura de AB. Então, meus queridos, esta expressão nos diz que, nesta expressão, a diferença de pressão entre dois pontos para o mesmo líquido depende exclusivamente da diferença da profundidade. E isso vai ao encontro de um dos possíveis enunciados do princípio de Stevens, ou seja, que a pressão hidrostática varia linearmente com a profundidade. Melhor dizendo, varia na mesma proporção. Isso significa, se a profundidade dobrar, a pressão hidrostática dobra. Se a profundidade triplicar, a pressão hidrostática também vai triplicar. E se a profundidade for reduzida à terça parte, a pressão hidrostática será reduzida também à terça parte, e etc. E assim por diante. Isso é o que significa a pressão hidrostática variar linearmente com a profundidade. E isso acontece, lógico, que se a aceleração da gravidade seja constante e a densidade do líquido também seja constante, mas a profundidade vai mudar, vai variando. Outra observação importante, meus jovens, é que para a água, a cada 10 metros de profundidade, a pressão hidrostática aumenta aproximadamente 1 atm, ou seja, 1 atmosférico. Isso é válido apenas para a água. Para qualquer outro líquido, não tem nenhuma validade. Fique bem atento a isso, porque a densidade do outro líquido é diferente e, consequentemente, não corresponde ao mesmo valor. Tudo bem? Meus jovens, gostaram dessa aula? Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Até a próxima aula e um grande abraço.